Se Deus existisse, o mundo não seria do jeito que é. Se Deus existisse, não existiria maldizer, morte, destruição, injustiça, desequilíbrio. Não existiria tanta guerra, estupro, assassinato. Cara, é impossível Deus existir, cara. Não tem como Deus existir. Porque o mundo é do jeito que o mundo é. Então, logo, ele não existe. Olá pessoal, meu nome é Vitor e sejam bem-vindos ao canal Como Tomé. E nesse vídeo, nesse primeiro vídeo do canal, eu vou falar justamente sobre isso com vocês. Eu vou provar justamente para vocês que Deus, ele existe, ele é real, ele se importa e um dia ele vai acabar com toda a maldade que existe no nosso mundo. Quantas vezes você já ouviu no teu meio social, na família, escola, faculdade, na rua, internet, televisão, seja lá onde quer que for, exatamente essas palavras que eu falei agora aqui na introdução com vocês, e esse argumento que tenta justificar a inexistência de Deus. Ou até pior, algumas pessoas falam assim, e se ele existir, ele pode ser um sádico, porque não tem como. E eu vim mostrar para vocês que não é bem assim. A resposta crua e rápida para dizer por que acontece tanta destruição, tanta coisa no mundo, por que o mundo é desse jeito, é o livre-arbítrio. É simples, é o livre-arbítrio. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio para sucumbir à maldade do coração dele. A gente é livre para escolher ser mal. Porque Deus, ele não é um Deus tirano. Ele não quer que a gente ame ele como se a gente fosse um robô programado para amar ele. Se fosse isso, ele não deixaria a árvore do conhecimento lá no Éden. Ele queria que nós amássemos ele por escolha. E é pelo livre-arbítrio que existe o mal. Por que Deus permite isso? Por que ele não acaba logo e não aparece no céu agora e destrói tudo que é mal, que é maldade? Porque senão acabou a fé. E a gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus que age pela fé. Ele age por aqueles e para aqueles que creem nele. E chama aqueles que não creem conforme a tua vontade. Lá no Éden, quando Adão pecou, foi dada a Satanás certa autoridade sobre esse mundo. E é exatamente isso que acontece. Como a Bíblia nos descreve, esse mundo ele jaz no maligno. Então ele tem certo poder aqui, por tempo limitado. E eu gostaria de falar com vocês, para dar uma explicação, uma análise mais rápida, né, sobre isso. Eu gostaria de falar sobre o Evangelho de João, mais especificamente na passagem da ressurreição de Lázaro. Nessa passagem, Jesus ele é informado sobre a situação de Lázaro e naquela época ele já estava começando a ser perseguido, já estava começando a ser jurado de morte se ele voltasse para a cidade onde Lázaro estava. E quando eles chegam lá, Lázaro já está morto, já está há um tempo lá. E a primeira mulher que chega a ele é Marta, irmã de Lázaro, e ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, meu irmão estaria vivo. Se o Senhor não tivesse demorado, ele estaria aqui. Logo depois vem Maria, outra irmã de Lázaro, e fala a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas falam isso para Jesus Cristo. E Jesus, ele vendo toda aquela situação, o luto das pessoas, vendo a situação de Lázaro, nessa passagem Jesus chora. Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Aqui a gente vê toda a humanidade, a gente vê o lado humano e, por que não, divino. Divino sim, porque toda a nossa bondade, tudo que vem de bom da gente, o nosso luto, a nossa dor, o nosso amor por aqueles que partem, isso vem de Deus. Então, além de mostrar a humanidade de Deus aqui, também mostra a sua divindade, porque tudo isso é resquício, é raiz em nós do que Deus é, do que Deus fez. E nós sabemos que Jesus, ele é o Deus vivo, ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. E eu gosto de pensar nessa passagem, veja bem, essa passagem não fala sobre isso que eu vou dizer agora, e eu tenho certeza que Jesus já sabia disso, mas eu gosto de pensar que aqui Cristo, Deus, ele não chorou somente pelo luto, somente por sentir a dor dos seres humanos. Ele também pode ter pensado no futuro, que ele também sabia. Quantas pessoas se afastam de Deus quando perdem um ente querido, quando perdem alguém que ama, começam a questionar a sua fé quando alguém parte. E Jesus sabia que isso ia acontecer. Não posso dizer especificamente que isso passou pela mente dele e no coração dele ali, mas eu gosto de pensar que sim. Quantas pessoas
como Jesus pensou, quantas pessoas iam deixar de crer nele, porque não conseguem compreender como Deus pode permitir isso, como Deus pode tirar uma pessoa amada de sua vida. Quantas pessoas tementes que servem a Ele iam se afastar dele porque acham que estão imunes a esse tipo de coisa na vida. Não, mas eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor, eu creio, poxa, eu trabalho para Deus, como que Deus permitiu isso na minha vida? E se afastam. Eu gosto de pensar que Jesus chorou por isso também. Um pouco antes, quando a primeira mulher, que é Marta, chega e pergunta isso para Jesus, Jesus fala para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? E Marta responde: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ainda que Marta tenha questionado Deus ali, fala: poxa, Senhor, se o Senhor não tivesse demorado, meu irmão estaria vivo ainda. Ela ainda tinha fé dela, ela ainda tinha a honra a dar a Cristo ali. Ela ainda tinha ciência de quem era Deus. E é exatamente assim que todos nós cristãos devemos nos comportar e devemos ter ciência, tanto na nossa mente quanto no nosso coração, de que por mais que a tribulação, de que a dor tome conta da nossa vida, a gente tem que saber quem é o nosso Deus. A gente tem que saber quem a gente serve. E quando a gente reconhece, a gente sabe quem é Cristo, a gente sabe que quando a gente perde um ente querido, seja por uma situação como uma morte natural, tranquila, ou por uma tragédia horrível, a gente sabe quem é o nosso Deus. A gente sabe quem é o bom juiz. A gente sabe. E a gente sabe que isso tudo vai passar. A palavra nos diz que neste mundo nós teríamos muitas aflições. Jesus nunca falou pra gente que seria fácil passar por essa vida. Mas a gente tem que saber que isso aqui é um teste. E que tudo isso vai acabar um dia, quando a gente estiver no reino com Ele. E a dor de Jesus é essa, de saber que muitos não vão aceitá-lo por causa das condições desse mundo, das condições humanas, por causa da nossa queda lá atrás, com Adão, por causa do domínio de Satanás aqui, sobre a influência que ele exerce sobre a humanidade. Então, a dor de Cristo é essa. A palavra de Deus nos diz que Deus ele não se delicia, ele não tem prazer na condenação e na destruição do homem, de forma alguma, mas ele dá o livre-arbítrio porque ele não é um tirano. Ele quer que nós o amemos, que nós acreditemos nele por quem ele é. Não necessariamente por causa das coisas que ele faz, de forma alguma, nunca por causa das coisas que ele faz, mas por quem ele é. É como um dono de um cachorrinho. Um cachorrinho, quando a gente cuida de filhote, ele ama o seu dono genuinamente. Ele ama o seu dono de verdade. É como Deus quer que nós o amemos. Não porque fomos programados para amá-lo. Adão tinha uma vida perfeita lá no Éden, no jardim do Éden. Mas Deus deixou a árvore ali, para ele ter uma escolha. Porque ele não é um tirano, não é um ditador. Ele nos dá a escolha para segui-lo. É uma escolha. Então, Deus é bom. Deus é bom, Ele se importa. Ele age no mundo de hoje. Quantas orações, quantos livramentos você já passou, coisas que você não pode nem imaginar, que talvez você nem saiba. Tá a mão de Deus ali. Talvez você ainda não tenha nem entregue a tua vida a Cristo e Deus já tenha te livrado de tanta coisa, para que você tenha essa oportunidade de entregar a vida a Cristo. Talvez esse vídeo seja alguma forma para você chegar a Cristo. Eu espero de coração que esse vídeo ele tenha mexido com você de alguma forma, que uma semente tenha sido plantada aí. A minha missão não é converter você, a minha missão é só falar a verdade, falar do amor de Cristo, falar da justiça dele. Eu digo que é necessário se arrepender, assim como Jesus nos ensinou, como Deus nos ensina. É necessário que haja arrependimento, reconhecimento. Dobre o teu joelho no secreto, clame ao Senhor. Você que já sabe quem é Jesus, faça isso que é lucro. Você que ainda não conhece Jesus, que não crê, eu desafio a você. Faça isso que eu estou te falando. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. No teu secreto, no teu quarto, apaga a luz, dobra o teu joelho e clama por Jesus na tua vida. Clama por Deus na tua vida. Tudo que está acontecendo no mundo é profético. Tudo que a gente tem vivido atualmente, tudo isso está escrito. Isso aqui não é ladainha, não é coisa da minha cabeça, não é coisa do meu coração. Não vá pelo que o mundo diz. Não vá pelo que o mundo diz o que é.
Esse mundo ele odeia tudo que vem de Deus. Esse mundo ele milita contra tudo que vem de Deus. Tudo. Isso aqui, não demora muito tempo, já vai estar sendo taxado de discurso de ódio. Não vá pelo que o mundo diz que é certo. Você não é um qualquer. Você não existe à toa. Você não é fruto do acaso. Deus tem um plano para a tua vida, assim como Ele tem para a minha. Deus quer falar com você. Não me entenda mal. Deus ele não precisa de você. Ele não precisa. Ele te busca, Ele te chama, Ele anseia por você, porque Ele sabe que você precisa desesperadamente dEle. Ele sabe disso. Ele sabe que sem Ele não tem como você ser feliz. Felicidade não existe sem Jesus. Você tem uma ilusão. Você tem uma ilusão dessa vida, do que o mundo te oferece, do que o mundo te mostra, do que você precisa para ser feliz. A sua felicidade, se você não conhece Cristo, se você não tem Jesus na tua vida, ela é falsa. Jesus tem muito mais para você, muito mais. Faz isso que eu te falei. É um desafio meu para você. Dobra o teu joelho no secreto e clama pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Veja a tua vida se transformar. Arrependa-se. Tenha ciência dos seus pecados. Leia a Bíblia. É isso, gente. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.